Boa noite, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, estamos aqui para mais uma noite de formação, hoje falando sobre gênero. Sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, você que ainda vai chegar, e enquanto você chega, nós vamos iniciar. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, doce Pai, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 seguintes. Embora vivendo na carne, não combatemos segundo a carne, pois as armas do nosso combate não são carnais. São armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas, destruir sofismas e todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus, e capazes de subjugar todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estamos prontos para punir toda desobediência, assim que a vossa obediência estiver completa. Assim seja. E agora a nossa devoção às 3 Ave Marias. Ó Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal. A primeira Ave Maria, pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, assim como Deus Pai te elevou a um trono de glória sem igual, fazendo de ti a mais poderosa no céu e na terra, assim também me assista na terra, para fortificar-me e afastar de mim toda potestade inimiga. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, pela sabedoria que o Filho te concedeu. Assim como o Filho de Deus te concedeu a sabedoria em tal extremo, e tendo mais conhecimento da Santíssima Trindade que todos os santos, assim me assista na passagem da morte, para encher a minha alma das luzes da fé e da verdadeira sabedoria, para que não obscureçam as trevas do erro e da ignorância. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, assim como o Espírito Santo te concedeu as doçuras do seu amor e te fez tão amável, que depois de Deus és a mais doce e misericordiosa, assim me assista na morte, enchendo a minha alma de tal suavidade de amor divino, que toda a pena e amargura da morte seja transformada para mim em delícias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos e vamos permanecer unidos para a glória daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos na nossa formação sobre gênero e o tema de hoje é a justa relação entre sexo e gênero. Estamos refletindo sobre o léxico, Pontifício Conselho para as Famílias, temas ambíguos e discutidos sobre família, vida, questões éticas. Refletindo sobre o artigo de Jutta Burggraf sobre gênero. Jutta Burggraf foi doutora em psicopedagogia da Universidade de Colônia, doutora em teologia da Universidade de Navarra, professora de teologia dogmática e ecumenismo na Faculdade de Teologia na Universidade de Navarra e professora ordinária da Cátedra de Antropologia do Instituto Acadêmico Internacional para os Estudos sobre Matrimônio e Família nos Países Baixos. Então, estamos refletindo sobre gênero,
Tema de hoje, a justa relação entre sexo e gênero, artigo de Jutta Burggraf. A unidade profunda. Existe uma unidade profunda entre as dimensões corporal, psíquicas e espiritual de cada pessoa humana. Uma interdependência entre biologia e cultura. O agir se fundamenta sobre a natureza e não se pode desvincular dela completamente. Então, o agir do ser humano não se pode desvincular da sua natureza completamente, e existe uma unidade profunda entre as dimensões corporal, psíquica e espiritual, e existe uma interdependência entre biologia e cultura. Então isso não pode ser separado, como nós estamos sendo condicionados a crer nos dias atuais. A unidade e a igualdade. A unidade e a igualdade entre homem e mulher não anulam as diferenças. Mesmo se as igualdades femininas e masculinas são amplamente variáveis, não podem ser ignoradas. Existe ainda uma base natural que não pode ser anulada senão com as forças desesperadas que levam à autonegação. Nem a mulher nem o homem podem ir contra a própria natureza sem que se tornem infelizes. Romper com a natureza biológica não ajudam nem a mulher nem o homem a liberar-se, mas o coloquem em um caminho doentio. Então, Jutta Burggraf vem nos dizer que a unidade e a igualdade entre homem e mulher não anulam as suas diferenças, e que existe uma base natural que não pode ser anulada se não for por meio de uma força desesperada que levam à autonegação, ou seja, quando o homem se decide pela autonegação e quando a mulher decide pela autonegação, ou seja, quando não aceitam a si próprios, quando não aceitam a sua natureza. Nem a mulher nem o homem podem ir contra a própria natureza sem que se tornem infelizes. Então nós vemos aí hoje tantas pessoas querendo mudar de sexo e tantas situações, e nós vemos que quando um homem, isso é muito natural, é muito claro, a ciência nos diz, tudo nos diz isso, que quando um homem ou uma mulher se coloca contra a sua própria natureza, ele está escolhendo por um caminho infeliz, que só trará a ele infelicidades em todas as suas dimensões, corporal, psíquica e espiritual. Romper com a natureza biológica não ajuda nem mulher nem homem a liberar-se, mas o coloca no caminho doentio. A cultura, por sua vez, deve responder adequadamente à natureza, não devendo ser um obstáculo ao progresso dos grupos humanos. Então, quando a cultura se coloca contra a natureza e não responde à natureza do ser humano, ela está sendo um obstáculo no progresso dos grupos humanos. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. A cultura se colocando contra a natureza dos seres humanos, ou seja, homem pode ser o que quiser, homem não é homem, mulher não é mulher, podem ser o que quiser, podem construir-se. Então, isso está sendo aí um grande obstáculo ao progresso dos seres humanos. É essa mesma a intenção. É evidente que existiram na história e existem ainda no mundo muitas injustiças em relação às mulheres. O longo elenco de discriminações não tem nenhuma natureza biológica, mas raízes culturais que devem ser erradicadas. Então, as discriminações, principalmente que existem contra as mulheres, elas devem ser erradicadas. Discriminações que não têm nenhuma natureza biológica, mas são simplesmente de raízes culturais. Então, qualquer discriminação de raiz cultural, ela precisa ser erradicada, principalmente contra as mulheres. As funções sociais não devem ser consideradas irreversivelmente vinculadas à genética ou à biologia, onde a mulher poderia assumir novos papéis em harmonia com sua dignidade. Então aqui Jutta Burggraf, ela olha para as mulheres e ela diz que as discriminações com raízes culturais precisam ser erradicadas.
São João Paulo II, na Carta às Mulheres, em 29 de junho de 1995, rejeita explicitamente a noção biológica determinista, segundo a qual todos os papéis e relações entre dois sexos são fixadas em um único modelo estático. Então, São João Paulo II, na Carta às Mulheres, de 29 de junho de 95, Mulheres Dignitatem, na Carta às Mulheres, de 29 de junho de 95, ele rejeita a noção biológica determinista, no qual todos os papéis e relações são fixados em um único modelo estático, exortando homens a participar do grande processo de libertação da mulher, ou seja, homens e mulheres vivendo juntos em sadia convivência. Sem dúvida, o ingresso da mulher no mercado do trabalho é um progresso que lança novos desafios a ambos os sexos. Isso diz São João Paulo II na Carta às Mulheres, de 29 de junho de 95. Então eu vou repetir aqui para você. Exorta homens e mulheres, exorta os homens a participar do grande processo da libertação da mulher. O termo gênero pode ser aceito como expressão humana e, portanto, livre, que se baseia sobre a identidade sexual biológica, masculina ou feminina. Ou seja, o homem que nasce com sexo masculino é homem do gênero masculino, e a mulher que nasce com o sexo feminino é mulher do gênero feminino. Então, esse termo, gênero, enquanto expressão humana e livre, ele se baseia sobre a identidade sexual biológica. Conforme os documentos da Delegação da Santa Sé, inseridos nos atos da Conferência Mundial de Pequim, em 95, o termo gênero é apropriado para descrever os aspectos culturais que giram ao redor da construção dos papéis do homem e da mulher no contexto social, onde não todos os papéis são expressão de uma construção voluntária, onde alguns têm maior radiação biológica. É possível acolher sem consequências desvantajosas para a mulher uma certa diversidade de papéis, na medida em que tal diversidade não é fruto de uma imposição arbitrária, surgindo das peculiaridades do ser masculino ou feminino. São João Paulo II, Carta às Mulheres, 29 de 6 de 1995. Parágrafo 11. Então, o termo gênero, ele pode ser aceito como expressão humana e livre quando se baseia na identidade sexual biológica, e é possível acolher sem consequências desvantajosas para a mulher a diversidade de papéis, na medida em que essa diversidade não é fruto de uma imposição. Então, São João Paulo II vai atentar aí para a diversidade de papéis que a mulher pode desenvolver na sociedade, desde que isso não vá contra, não traga para ela consequências desvantajosas e não seja fruto de uma imposição arbitrária. Vou repetir o que Jutta Burggraff diz sobre o termo gênero. Pode ser aceito como expressão humana e livre, baseada sobre a identidade sexual biológica, masculina ou feminina, ou seja, homem que nasce com sexo masculino, ele pertence ao gênero masculino, e mulher que nasce com o sexo biológico feminino pertence ao gênero feminino. O alcance da liberdade. Hoje, muitas pessoas voltam a ver com renovada clareza que não se pode alcançar a liberdade para além dos limites da própria natureza. Então,
a nossa natureza é o limite da nossa liberdade. Louvado seja Deus. A nossa natureza nos faz livres e isso é magnífico. O artigo de Jutta Blumenbach no Léxico, Pontifício Conselho para as Famílias. Então, hoje, muitas pessoas voltam a ver com renovada clareza que não se alcança liberdade para além da própria natureza. O sexo, mais que um privilégio ou uma discriminação, é ainda e sempre será uma chance para o próprio desenvolvimento. Então, o sexo, ele é uma chance para o desenvolvimento humano. Ele é mais que um privilégio, mais que uma discriminação. Ele é uma chance para o próprio desenvolvimento humano. E alcançar a liberdade, a nossa liberdade está, como Jutta Blumenbach diz, não se pode alcançar a liberdade para além dos limites da própria natureza. Então, quando nós aceitamos a nossa própria natureza, nós alcançamos a nossa verdadeira liberdade. Consequentemente, se empenhar a fim de que a promoção da mulher ocorra não só fora da família, se é verdade que as mulheres não são só esposas e mães, mas muitas também querem ser, sendo necessário criar pressupostos para que o sejam com dignidade. Então, a promoção da mulher, ela não se dá só fora da família, ela também precisa dar dentro da família. As mulheres também precisam ser promovidas dentro da sua casa, pelos seus maridos, pelos seus filhos, e é preciso criar pressupostos para que essa dignidade aconteça dentro dos lares, dentro das nossas casas, onde muitas mulheres trabalham fora, mas muitas mulheres querem trabalhar em casa, como do lar, como esposa, como mãe. Então, essas diferenças, elas precisam ser respeitadas. As diferenças, elas não podem ser anuladas. E existem mulheres que querem trabalhar nas suas casas, e elas têm todo o direito disso, e é preciso que essa dignidade seja respeitada nas mulheres. O ideal único de independência feminina não se deve constituir pela mulher que possui uma profissão externa ou núcleo familiar, ainda se este modelo mereça todo respeito. A família não é tarefa exclusiva da mulher. Não se pode negar que quando o homem demonstra responsabilidade e desenvolve adequadamente seus deveres profissionais e familiares, a mulher tem um papel sumamente importante no âmbito doméstico. E aqui algo libertador, porque quando o homem assume o seu papel de homem no seu lar, de provedor, de cuidador da sua família, a mulher também assume o seu papel dentro de casa. Então, muitas mulheres hoje não exercem o seu papel dentro do lar, porque os homens não exercem o seu papel de homem. Então, a mulher, ela precisa assumir um papel que não é dela, que não é do homem, mas o homem não assume, a mulher assume. Então, não se pode negar que quando o homem assume a responsabilidade de homem dentro do seu lar, a mulher também assume a responsabilidade de mulher dentro do seu lar. Por isso, a igreja fala de algo magnífico, que é a corresponsabilidade entre homem e mulher. A colaboração específica da mulher deve ser considerada e retribuída na legislação, no ponto de vista econômico e no ponto de vista sociopolítico. Na escolha das políticas a serem adotadas à perspectiva de gênero, coloca-se o problema dos efeitos que essas decisões podem exercer
sobre respectivas realidades de homens e mulheres. Então, na escolha das políticas a serem adotadas na perspectiva de gênero, existem inúmeros problemas, inúmeros efeitos que alcançam a condição masculina e a condição feminina. A perspectiva de gênero, que tutela o direito à diferença entre homens e mulheres, promovendo a corresponsabilidade no trabalho e na família, não pode ser confundida com a posição radical descrita no início, que ignora e mortifica a diversidade natural entre os dois sexos. A colaboração para a elaboração de tal legislação deve ser universalmente considerada como um direito e um dever da mulher. Então, a perspectiva de gênero que tutela o direito à diferença entre homens e mulheres, promovendo a corresponsabilidade no trabalho e na família, ou seja, quando se fala de perspectiva de gênero, mas na dimensão da promoção da corresponsabilidade do homem e da mulher e o direito à diferença entre homem e mulher, ela não pode ser confundida com as posições radicais que nós estamos sendo condicionados a ter. Então, qual é a perspectiva de gênero que a igreja ela diz como válida? Aquela que tutela o direito à diferença entre o homem e a mulher, mas promove a corresponsabilidade no trabalho e na família. Essa é a perspectiva de gênero que a igreja diz. Por isso, nós precisamos aí renunciar a todas as posições radicais que nos induzem a uma perspectiva de gênero totalmente antinatural. Então, hoje encerramos aqui a nossa formação sobre o gênero, onde expusemos a justa relação entre sexo e gênero. Lembrando que o agir se fundamenta sobre a natureza e eles não se podem desvincular totalmente. Ou seja, o nosso agir precisa ser de acordo com a nossa natureza. E a identidade sexual biológica masculina ou feminina, ela precisa ser verdadeiramente entendida, onde pode ser aceito o termo gênero como expressão humana e livre, mas baseado na identidade sexual biológica. Então, que Deus nos abençoe nesse dia, que nós possamos alcançar a liberdade que se alcança, que não se alcança para além dos limites da natureza. Então, nós verdadeiramente seremos livres quando nós respeitarmos a nossa natureza. Por isso, que Deus nos dê a graça de sermos batizados no Espírito Santo, iluminados pela lei natural que existe dentro de nós, nós possamos verdadeiramente alcançarmos a liberdade que não está além da nossa natureza. Que Deus abençoe você e que Deus nos faça livres para a glória do nome de Jesus. A perspectiva de gênero que tutela o direito à diferença entre homens e mulheres, ela promove a corresponsabilidade no trabalho e na família. Por isso, nós renunciamos e não aceitamos as posições radicais que sejam contra a essa perspectiva. Que Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser. Estamos chegando no final da nossa formação sobre gênero, uma formação maravilhosa do artigo de Jutta Burggraf, ela que foi doutora em psicopedagogia, Universidade de Colônia, doutora em teologia, Universidade de Navarra, professora de teologia, dogmática e ecumenismo na Faculdade de Teologia de Navarra e professora ordinária da Cátedra de Antropologia do Instituto Acadêmico Internacional para Estudos sobre Matrimônio e Família dos Países Baixos.
Que Deus abençoe você. Estamos refletindo o Lexicon, Pontifício Conselho para a Família, termos ambíguos e discutidos sobre família, vida, questões e ética. Que Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser. Sai gritando pela rua, gritando: eu quero uma chama no lugar do coração. Por Maria, com Maria e em Maria venceremos todas as batalhas de Deus. São Gabriel, São Miguel, São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Lembrando você que essa é uma live solidária, você pode ajudar esse apostolado para que possamos evoluir cada vez mais, dar frutos 100 por 1. E lembrando você também que no final dessa formação você vai estar recebendo aí a nossa plataforma de cursos, onde você pode fazer essa formação de forma completa, receber todo o material de apoio, inclusive o material em PDF, com todo esse conteúdo, para que você possa aí cada vez mais receber em si mesmo o conhecimento de Deus. Que Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria por isso.